bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo, né? A gente precisa terminar esse conteúdo e para terminar eu trouxe para vocês um pupurri, um cardápio de quais são as principais abordagens, quais são os principais campos teóricos que a gente tem dentro da psicologia. Não são todos, mas é um conjunto mais ou menos completo, tá? Como eu já tinha adiantado no final da aula passada, não acho que essa aula de agora seja uma aula em que vocês precisam ficar anotando e arquivando cada ponto, cada detalhe. Eu espero que vocês usem essa aula mais como uma aula de degustação, uma aula em que vocês vão me ouvindo e acompanhando as principais impressões. Até porque eu não vou cobrar uma atividade dessa aula. Essa aula não é uma aula que cairia em prova, essa parte da aula, tá? Por que eu apresento isso? Primeiro, que eu quero que vocês façam uma primeira navegação por essa diversidade, que vocês possam olhar para essa diversidade, começar a ouvir as coisas. E quem sabe, né, o ouvidinho começa a fazer, quem sabe essa teoria é interessante para mim? Quem sabe essa teoria pode ser mais legal para mim? Vou tentar dar uma localizada dessas teorias no curso, quando elas aparecem, aonde elas aparecem, né, para vocês meio que já irem se marcando, mas por curiosidade mesmo, porque querendo ou não, uma hora isso vai aparecer no curso de vocês. E porque o objetivo agora não é que vocês conheçam as diversas teorias. Nas próximas aulas, depois dessa, a gente vai ter uma retomada, né, uma introdução às bases epistemológicas de algumas das principais abordagens. Então a gente vai falar um pouco de psicanálise, de análise do comportamento, de teoria cognitiva, fazendo uma introdução um pouco mais aprofundada em cada uma delas. Então, o que eu estou falando agora é mais um. Vamos conhecer nomes, vamos conhecer que psicólogo conversa com quem, que teoria conversa com qual, só para a gente ter mais ou menos ali um conhecimento. O objetivo não é que vocês decorem essas teorias, porque nessa disciplina vocês não vão aprender psicanálise, vocês não vão aprender análise do comportamento, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é introduzir essas escolas, de modo que você tenha a habilidade de conseguir diferenciar essas diversas correntes, diferenciar sobre o que cada uma fala, de modo que você consiga, depois, durante o curso, se localizar melhor. Então, essa é a capacidade que a gente vai trabalhar agora. Então, se quiserem, né, só se quiserem, coloquem uns lapisinhos aí do canto. Não precisa ficar o tempo todo pausando, a não ser que você queira anotar alguma coisa interessante. E vamos acompanhar essa viagem de uma forma mais tranquila, ok? Então, me acompanhe aí. Vamos agora então começar a ver um pouco dessa diversidade de escolas psicológicas, conhecer um pouco alguns grupos de teorias importantes, tá? Eu fiz uns agrupamentos dessas teorias, não mais pelas matrizes, mas a gente vai respeitar a ordem das matrizes. Vamos ver primeiro aquelas mais ligadas à matriz cientificista, mesmo que elas tenham se distanciado um pouco, e depois aquelas mais próximas das matrizes compreensivas, tá? Só que eu estou agrupando as teorias mais por alguns aspectos teóricos que ela tem em comum, como que elas se desenvolvem uma na interlocução da outra. Tudo bem? As primeiras correntes teóricas que vão se desenvolver dentro da psicologia vão ser aquelas que elas já não são mais correntes que a gente estuda, não vamos ter abordagens de terapêuticas, nem abordagens científicas que vão se desenvolver. A gente estuda geralmente essas teorias na história da psicologia. O primeiro autor que a gente estuda é o Wundt, que é um autor extremamente importante. Foi ele que criou o primeiro laboratório de psicologia. E ele estudava a psicologia através do que ele chamava de método introspectivo. Como que era o método introspectivo? Só para a gente ter um pouco desse conhecimento. Ele pegava os sujeitos e colocava os sujeitos eram treinados para descreverem o passo a passo dos estados internos que eram necessários para fazer determinada ação psíquica, sei lá.
Então ele dava um problema para a pessoa. Ó, agora você vai me responder quanto que é 2 mais 2. Aí a pessoa respondia 4. Tá. Então você vai me descrever como que a sua mente trabalhou para chegar nessa resposta. Aí a pessoa vai fazer, bom, primeira coisa eu mentalizei na minha cabeça o número 2, a quantidade 2, e aí eu mentalizei uma outra quantidade 2 e visualizei como que ficava essas duas quantidades na minha frente e qual era o número correspondente a ela, 4. Parece uma coisa meio doida, né? Mas vamos imaginar que na minha cabeça eu processei as coisas dessa maneira. E aí ele verificavam se os outros sujeitos faziam o mesmo processo mental. E aí eu estou usando esse exemplo bobo, mas ele fazia isso para examinar percepção, para examinar resolução de problemas, para examinar outros fenômenos psicológicos, tá? Não essa coisa bobinha que eu estou fazendo aqui. A teoria do Wundt ela é muito grande. Ela não é só assim. Ela tem uma teoria mais estruturalista, né? Lembra do estruturalismo que a gente falou lá atrás? Buscando as estruturas básicas da mente humana, e depois uma outra parte da teoria dele que era mais sintetizadora, buscando então um estudo mais da psicologia nos fenômenos enquanto totalidade. Do Wundt começou a se desenvolver uma corrente que é a corrente estruturalista. O Wundt ele foi meio que o pai da corrente estruturalista, mas não foi ele que se colocou dessa maneira. Quem que se colocou enquanto uma abordagem estruturalista, ó, esse estruturalismo não é o estruturalismo francês, tá? É um estruturalismo lá do século XIX, que é da origem da psicologia. Não é daquela corrente francesa que tem Lacan. Esse estruturalismo ele foi fundado pelo Titchener, que era um discípulo do Wundt, e justamente criou uma base teórica que ele chamou de estruturalismo, aonde ele dizia que o objetivo da psicologia era descobrir quais eram as experiências elementares da consciência. Então ele ia examinar como que a consciência funciona, ia pegar essa consciência e buscar quais eram os elementos. Ele disse que a consciência ela funcionava em 3 estados elementares: as sensações, que eram justamente essas percepções que a gente tem do mundo, né? Visão, tato, audição. Imagens, que é justamente como que essas sensações se transformam em imagens no nosso cérebro, na nossa cabeça, e aí a gente visualiza as coisas em forma de imagem. E estados afetivos, que aí são os humores. E aí ele tentava catalogar todos os tipos de sensação, todos os tipos de imagem, todos os tipos de estados afetivos. Essa era a base da psicologia dele da época. Foi muito criticada, porque ela fazia essa análise, mas tinha dificuldade. Algumas pessoas diziam que essa análise dificultava depois compreender tudo isso junto. Porque é fácil descobrir quais são as sensações, mas e como que eu compreendo essas sensações junto com os estados afetivos, que é o que acontece na percepção? Ah, eu tô olhando para uma... Eu peguei no flagra a pessoa que me traiu. Né? Eu tô percebendo, mas ao mesmo tempo essa percepção tem um colorido afetivo. Essas coisas estão juntas. Se eu entendo elas separadas, eu não pego a influência de uma coisa na outra. Ah... Depois dessa corrente estruturalista, surgiu uma outra corrente que criticava ela, que era o funcionalismo. O funcionalismo é uma escola de pensamento psicológico que aí ela está ligada àquela matriz funcionalista da psicologia que tem como base o pensamento da biologia, da evolução. A ideia desses autores era estudar qual é a função dos diversos fenômenos psicológicos. Dentro dessa escola, a gente tem vários autores importantes, como o Galton, que começou a avaliar as primeiras diferenças individuais herdadas, né, geneticamente herdadas. Então, quais são as formas em que a mente, em que o indivíduo se diferencia do outro psiquicamente? É uma das bases para o desenvolvimento dos processos de avaliação psicológica. A gente não estuda o Galton diretamente, mas ele foi importante para esse desenvolvimento. O James, que também foi um psicólogo muito importante e está voltando a ser bastante estudado por alguns pesquisadores.
que buscava justamente entender como que o indivíduo se adapta ao ambiente, né? Criando então uma noção de consciência diferente das que tinham naquele momento. E outros autores muito importantes da escola funcionalista foi a escola de Chicago, que se desenvolveu em Chicago, né? Que é o Engel, o Dewey e o Carr. O Dewey é muito importante para estudar as questões de aprendizagem, tá? Pode ser que ele apareça e vocês podem dar uma cutucada na professora Ângela, que... agora eu não sei se é o Dewey ou o Dilthey. Não, é o Dewey, que vai ser estudado em algumas questões relacionadas à educação. Outro grupo, agora nós vamos começar os grupos que existem até hoje, tá? Aquele grupo, esse grupo aqui, é um grupo de primeiras correntes teóricas que foram desenvolvendo. O estruturalismo, o Wundt, o estruturalismo e o funcionalismo. A gente não fala mais disso, a não ser em história da psicologia. A gente vai falar justamente da psicologia a partir das diferentes escolas que sobreviveram até hoje. O primeiro grupo das grandes teorias psicológicas que a gente vai falar são as teorias psicodinâmicas. As teorias psicodinâmicas são aquelas teorias que entendem a mente como tendo uma parte que a gente percebe, que é a parte consciente, e uma parte que a gente não percebe como funciona, que é a parte inconsciente. Então, por exemplo, aqui, conversando com vocês, eu percebo meus pensamentos conscientes. Eu percebo a minha mente consciente trabalhando a teoria que eu tenho que falar para vocês. Mas por debaixo dessa mente consciente tem uma série de desejos, uma série de sentimentos, uma série de conflitos que eu não tenho acesso. E que, de alguma maneira, estão lá brigando, criando conflitos, e esses conflitos podem aparecer na consciência. Como que esses conflitos aparecem na consciência? Quando de vez em quando eu vou falar uma palavra e troco por outra, quando eu esqueço determinados nomes, quando de repente eu começo a pensar em uma coisa que não tem nada a ver. Tudo isso podem ser manifestações do meu inconsciente. Quem que cria essa base teórica? Freud, que cria a psicanálise. Teoria psicodinâmica é uma coisa, psicanálise é outra, tá? Teoria psicodinâmica são todas as teorias que tiveram origem na psicanálise, mas podem ter ficado diferentes, tudo bem? A teoria psicanalítica, ela justamente cria a ideia de inconsciente e de conflitos intrapsíquicos. E ela vai se desenvolver em inúmeros autores, inúmeras correntes que vão ficar próximos ainda do Freud e alguns vão ficar mais distantes. Eu citei algumas dos principais desdobramentos da psicanálise, mas não são todos, tá? A gente tem a continuidade que a Anna Freud, a filha do Freud, vai dar para a teoria, né? O Freud, ele estudou muito o inconsciente. A Anna Freud vai estudar muito o ego e a forma como o ego lida com o inconsciente. O ego seria aquela parte mais próxima da consciência da nossa mente. Esses estudos da Anna Freud vão ser levados pelos seus seguidores para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, o Abraham, o Erickson vão desenvolver o que a gente chama de psicologia do ego, que é uma forma de concepção psicanalítica, mas principalmente vinculada à forma como o ego lida com o inconsciente. Vocês vão ver isso mais ou menos em desenvolvimento, principalmente quando, não sei se é nas primeiras disciplinas do desenvolvimento, mas em uma dessas disciplinas, geralmente a gente fala das fases do Erickson, do desenvolvimento da personalidade. Porque o Erickson entende que a personalidade vai se desenvolvendo a partir de conflitos, desde a infância até a velhice. E aí cada época tem uma crise, tem um conflito específico. E ele vai ter uma teoria que vai estar vinculada aos desenvolvimentos da Anna Freud. Um segundo grande grupo de teorias psicanalíticas é o grupo que vai estar em volta da Klein, né, lá na Inglaterra, que a Klein ela vai estruturar uma série de conhecimentos que possibilitaram o desenvolvimento das análises infantis.
e das análises de psicóticos, que eram muito difíceis ainda na época. Os principais articuladores que se desenvolveram a partir da Melanie Klein foram as escolas do Bion e do Winnicott. Eu falo desses dois nomes porque eles vão aparecer muito nos estudos de psicanálise contemporânea. As principais teorias, técnicas psicanalíticas que vocês estudam e que vocês vão trabalhar na clínica vão estar relacionados aos estudos da Klein, do Bion e do Winnicott. Tá? E uma outra escola que é bem distante dessas outras duas é a escola do Lacan, que aí ela é justamente aquela escola da psicologia que vai estar ligada ao estruturalismo, que vai ter passado para o lado da psicologia compreensiva, tá? Essas três escolas, principalmente a escola da Klein e a escola do Lacan, elas já vão deixando um pouco de lado a matriz cientificista e estão passando para a matriz compreensiva. Olha que eu coloquei aqui do lado do slide, toda uma gradação em que a psicanálise vai deixando de ser uma matriz cientificista e vai passando para ser uma matriz compreensiva. O Lacan vai fazer isso quando ele vai misturar a psicanálise com outras teorias. A teoria do Lacan é muito complexa, ela é muito hermética, a gente precisaria de um momento todo outro para explicar essa diferença. Não adianta falar do Lacan se não falar antes do Freud. Provavelmente vocês vão ter uma disciplina só de psicanálise, uma disciplina só para o Freud. E uma disciplina só de técnica psicoterapêutica, onde vocês vão ver Klein, Bion e Winnicott com mais profundidade. O Lacan provavelmente não entra, a não ser se a gente for fazer algum curso de extensão, porque é uma teoria muito complexa, é muito diferente da que a gente tem aqui agora, tá? Essas teorias, então, vão dar origens a outras. Então, se a gente for olhar a psicanálise, ela tem como base o Freud. E do Freud vai ter os seus desdobramentos principais. Da Klein, que vai ter a relação com o Bion e com o Winnicott. Ele é ligado a Klein, mas ele se diferenciou, ele ficou meio brigadinho com a Klein. Por isso que eu pus ele um pouco separado, tá? Mas ele ainda é da mesma escola inglesa ali da Klein. O Lacan e outros, né? E vamos ter esse povo aqui que está saindo da psicanálise, que está abandonando, se afastando do paradigma psicanalítico. Quem são esses autores que se afastam dos paradigmas psicanalíticos? Alguns mais, outros menos, tá? E vão fundar escolas específicas. O Jung se afasta bastante, inclusive há uma briga, uma treta bem fodida ali com o Freud, e vai criar uma escola diferente, que é a psicologia analítica. O Adler, que é um outro teórico da época do Freud, que briga com Freud e vai fundar também um pensamento totalmente diferente. A gente não fala muito dessa psicologia individual que o Adler cria, mas é mais para a história da psicanálise mesmo. O Reich, que também é da época do Freud, e que acaba desenvolvendo uma teoria que se distancia muito da psicanálise. Ele pega a psicanálise freudiana, ele é bem freudiano na primeira fase. Numa segunda fase do Reich, ele começa a pegar a psicanálise e misturar com o marxismo, e fazer uma teoria que lida com a articulação dos dois. E aí, numa terceira fase, ele já vai para uma coisa que é muito mais próxima das psicologias transpessoais, mais próximo daquela psicologia vitalista, aonde ele vai falar de uma energia cósmica, que é o orgônio, e que controlaria a nossa vida e também a nossa relação com o universo. É uma coisa meio doida. Não dá para traduzir isso direitinho aqui agora. A psicologia do ego, que é um desenvolvimento a partir da psicanálise, mas que ganha uma conotação bem diferente nos Estados Unidos. E a psicologia do self, que foi desenvolvida pelo Kohut, mas que ela foca muito no conceito de narcisismo do Freud e vai fazer uma psicologia bem diferente, tá? Tudo isso vai compor o que a gente chama de escola psicodinâmica. Outros conjuntos de teoria são teorias que têm ênfase na ideia de que a personalidade ela tem uma estrutura. E eu preciso entender o que é que dá estrutura para essa personalidade. Algumas dessas teorias são muito próximas da psicanálise e outras não, tá?
Elas estão reunidas nesse slide porque elas buscam um, uma taxonomia da personalidade. O que é uma taxonomia? Eu vou visualizar eu vou pegar a personalidade, vou estudar essa personalidade classificando quais são os elementos que estruturam a nossa personalidade. E aí, a partir desses elementos, eu vou tentar entender o que tem mais e o que tem menos em cada ser humano, em cada um. Um autor muito importante desse conjunto de teorias é o Murray. O Murray, ele vai dizer que a personalidade ela tem alguns elementos estáveis, né? Que é o id, o ego e o superego, que são as três estruturas do Freud. E aí, a partir daí, ele cataloga 20 necessidades básicas, que o ser humano ele tende a e busca atender essas 20 necessidades básicas. E essa base teórica do Murray é muito usada em um teste projetivo que vocês aprenderiam, e pode ser que venham a aprender, que é o teste do TAT. É um teste de personalidade em que existem várias pranchas com figuras e o indivíduo tem que contar uma história a partir dessas figuras. E aí a gente analisa essas histórias e busca quais são essas necessidades básicas e como que o indivíduo lida com elas. O TAT, eu tô falando que eu não sei se vocês vão aprender, porque no ano passado ele não é mais, ele deixou de ser válido. Então ele não pode ser mais aplicado na clínica, enquanto não tiver novas pesquisas que permitam essa aplicação. Então, por enquanto, o TAT está suspenso, até porque eu não vou ensinar para vocês um teste que eu nem sei se ele vai ser possível de ser usado depois. Não sei o que ensino, na verdade. Quem ensinava esse teste é o professor Paulo, que está dando aula para vocês de sexta-feira. Um outro grupo de teorias muito importante dentro dessa base é os teóricos do traço. Quem são os teóricos do traço? São os teóricos que buscam o que a gente chama de traço. O traço é uma estrutura neuropsíquica, né? É uma estrutura neurológica, ou seja, ela é de base genética e que torna o indivíduo mais sensível, né? Mais capaz de lidar com determinados estímulos do que com outros e que orienta a forma como a gente vai lidando com esses estímulos ambientais. A gente tem vários traços, é como se fossem traços de personalidade. Alguns são mais fortes em um e outros são mais fracos em cada pessoa. Cada teórico vai pensar em vários traços que podem ser diferentes entre um e outro. O Alport e o Cattell são os teóricos que criaram essa noção de traço. E aí vários modelos foram criados. Um desses modelos muito importantes é o Big Five, que é um modelo de personalidade que inclusive é muito utilizado hoje para estudar a personalidade dos indivíduos através da internet. As grandes empresas de publicidade, inclusive tem um documentário no Netflix que... eu esqueci agora qual que é. Privacidade hackeada, alguma coisa assim. É privacidade alguma coisa. Que fala de como, através das redes sociais, muitas dessas empresas foram pegando esses dados sem a gente perceber, criaram um modelo através do Big Five da nossa personalidade e criaram campanhas políticas específicas para cada tipo de pessoa, para cada personalidade. Olha só o uso perigoso, né, que a gente pode fazer da psicologia às vezes. Esse modelo dos 5 fatores foi criado pelo Crystal e o Digan. Ele diz que a gente tem 5 fatores principais. O neuroticismo, que é a nossa tendência a uma certa instabilidade mental, mais ou menos, tá? Eu não entendo bem dessa teoria. Extroversão, né? Nossa capacidade para lidar com o mundo, com os outros. Agradabilidade, conscienciosidade e abertura para a experiência. Já o Eysenck, ele cria um modelo baseado em 3 fatores, que é a relação entre 2 tipos de fatores. Introversão e extroversão, a gente pode ser mais introvertido ou mais extrovertido. Neuroticismo e estabilidade, né? Mais instável ou mais estável. E psicoticismo e controle de impulsos. A gente pode ser mais controlado ou menos controlado.
Esses fatores vão ser muito utilizados para criar testes. Então, existem testes, inclusive a gente tem vários desses na faculdade, que permite eu entender qual desses fatores é mais forte ou menos forte em mim. Vocês vão ter um conjunto de teorias de avaliação psicológica, de disciplinas, né, de avaliação psicológica. Vão ter 1, 2, 3 e 4. As duas primeiras geralmente são as mais baseadas nessas teorias, entre outras, né, teorias do QI, teorias de personalidade de fator, e as outras são mais projetivas, mais psicanalíticas, tá? Um outro conjunto de teorias são aquelas que justamente têm uma ênfase biológica. Alguns autores estão em vários conjuntos. Essas teorias com ênfase em biológica são as teorias que enfatizam a influência da genética no desenvolvimento da nossa personalidade e das nossas funções psicológicas. A gente tem como principal base aí a psicologia evolutiva, que entende que o nosso comportamento evolui a partir da seleção natural e busca identificar qual é a função de cada comportamento dentro da nossa necessidade de adaptar ao ambiente. Dois teóricos muito importantes é o próprio Pavlov, que é um teórico que vai ser importante para a teoria da análise do comportamento, e o Eisen, que é um daqueles teóricos do fator. Eles focavam o quanto que a biologia era importante para determinar o comportamento. Obviamente, essa ideia do quanto que a biologia é importante, ela vai estar presente em várias teorias. Na análise do comportamento, na teoria cognitiva, na psicanálise do Freud. Vai ter muito peso da biologia nessas diversas teorias. Então, tem teorias especificamente vinculadas à teoria evolutiva, e tem outras teorias que não são vinculadas, mas que vão ter essa importância. Tem as teorias da aprendizagem, que são as teorias principalmente vinculadas ao movimento behaviorista. São teorias que dizem que o comportamento do indivíduo, que é o objeto dessas psicologias, muda conforme a nossa história de aprendizagem, conforme a história de consequências de cada comportamento. Os três principais teóricos que eu trouxe aqui, tem muito mais, tá? É o Pavlov, que mostra como que, dependendo da forma como a gente pareia os estímulos, a gente muda as respostas fisiológicas. Por exemplo, o Watson, que é um teórico importante do behaviorismo, ele usava a teoria do Pavlov, por exemplo, para desenvolver fobias. Ele explicava como que a fobia surgia a partir de um experimento. Então, um experimento que vocês podem procurar, inclusive, na internet, chama o experimento do pequeno Albert. Que ele pegava um bebezinho, aí ele deixava o bebê perto de um coelho. O bebê não tinha medo do coelho, ele ia lá, tentava brincar com o coelho de boa. Só que quando ele começava a chegar perto do coelho, o Watson pegava e batia num ferro, assim, fazia um barulhão. Pá! E aí o bebê assustava e começava a chorar. Ele fez isso algumas vezes. Toda vez que o bebê ia pegar o coelho, ele fazia o barulho e o bebê chorava. Chegava uma hora que, olha só, o barulho dava medo pro bebê. Chegava uma hora que quando ele mostrava o coelho pro bebê sem fazer o barulho, o bebê já chorava. O bebê tinha medo do coelho. Então o medo do barulho passou pro coelho. E o bebê passou a ter medo do coelho. Esse pareamento de estímulos ajudava ele a explicar alguns dos comportamentos humanos, como o desenvolvimento das fobias. O Skinner é um outro teórico que é um dos grandes teóricos da análise do comportamento, inclusive é como se fosse o pai da análise do comportamento, propriamente dita, do mesmo jeito que o Freud representa o pai da psicanálise. O Skinner, ele é justamente aquele que desenvolve a teoria do condicionamento operante. Não vou explicar totalmente isso, gente, precisam ter disciplinas só sobre isso. O que significa condicionamento operante? Significa que meu comportamento muda conforme as consequências que ele tem. Então, se eu tenho um comportamento que me dá uma consequência positiva, é mais frequente eu ter esse comportamento. Agora, se esse comportamento tem uma consequência negativa, eu vou deixar de fazer esse comportamento. E aí, obviamente, o que eu estou chamando de positivo e negativo, vocês vão entender com mais
clareza científica do que eu estou explicando agora, tá? E o Bandura, ele vai usar essa teoria do Skinner, essa teoria behaviorista, para explicar a aprendizagem a nível social, né? Como que na relação entre as pessoas, algumas características importantes vão aparecer aí. Tem também as teorias cognitivas e sociocognitivas. São teorias que se destacam pela característica de tentar entender como que a nossa mente interpreta os estímulos. Então a gente recebe vários estímulos do meio. A gente vê coisas, a gente ouve coisas, a gente sente as coisas. A nossa mente processa tudo isso, interpreta e oferece uma resposta. Existem várias teorias que têm mais ou menos esse modelo. Tem a Gestalt, que vai falar o como que a nossa mente organiza os estímulos perceptivos. Tem o Piaget. O Piaget vocês vão ver muito em desenvolvimento, em aprendizagem, que ele tem ele vai ser parte de uma teoria chamada construtivismo, que diz que a mente ela vai evoluindo conforme as experiências que o indivíduo tem com o ambiente. Então, conforme o indivíduo vai experimentando coisas, a estrutura cognitiva vai mudando, vai alterando e vai se desenvolvendo, vai se amadurecendo. Depende do amadurecimento normal da mente humana, mas depende também da interação com o meio. Alguns teóricos cognitivistas criaram abordagens terapêuticas, como Beck criou a abordagem cognitivo-comportamental, que é uma forma de atendimento, de desenvolvimento de terapias, de processos terapêuticos dentro da teoria cognitiva. Tá? Vocês vão ver um pouco disso depois numa próxima aula. Existem também agora, até aqui a gente falou principalmente das teorias mais cientificistas. Agora a gente vai falar um pouco das teorias mais românticas ou pós-românticas. Gente, só explicando, né, me permitam que essa aula seja um pouquinho mais longa, até porque não é uma aula que eu quero que vocês fiquem, que eu acho que vocês precisam ficar indo e voltando e anotando e entendendo cada coisa. Vocês vão ter os slides, que já tem as explicações básicas, e eu vou estar só apontando alguns direcionamentos para que vocês entendam um pouco dessas diferentes teorias. Então, eu vou ter que falar de mais 3 conjuntos teóricos aqui. Eu vou falar só mais uns 10 minutinhos, tá? Me desculpa a demora. Bom, agora nós vamos falar das conjuntos teóricos que já não são mais tão cientificistas, que já estão no polo romântico e pós-romântico. A primeiro desses conjuntos teóricos são as teorias que têm ênfase na realidade experienciada. O que eu estou chamando de realidade experienciada? Estou chamando de que o que importa para essas teorias é como nós, enquanto pessoas, experimentamos, vivemos a realidade. O foco é a minha experiência individual, a minha experiência pessoal, a forma como cada um vive a sua realidade. Tem 2 conjuntos teóricos que se focam na experiência. Um é um pouco mais cientificista e o outro é menos. O humanismo, que é uma das principais correntes vitalistas e naturalistas, ele tem 2 autores principais, que é o Maslow e o Rogers. Provavelmente vocês vão ter uma disciplina em que a gente vai falar melhor sobre essas teorias, tá? Vai estar vinculado a teorias de triagem e aconselhamento, de plantão. Essas teorias, elas vão principalmente falar que o indivíduo, ele tem uma tendência à autoatualização. O que é autoatualização? É a tendência que a gente tem de vivenciar as nossas potencialidades. É a tendência que cada indivíduo tem de se desenvolver e é como se fosse assim, tenho o meu eu verdadeiro, como se fosse o meu eu verdadeiro, aquilo que eu sou. E esse eu verdadeiro, ele vai brotar, ele vai se desenvolver, se o mundo permitir. Muitas vezes, aquilo que eu sou não é permitido pela minha realidade. E eu sofro muitos bloqueios para ser quem eu sou.
Mas quando a realidade permite que eu seja eu mesmo, eu vou conseguir desenvolver as minhas potencialidades o máximo possível. A gente vai ter... Isso vai ser muito importante para a gente entender como que o psicólogo e a aceitação que o psicólogo faz do outro ajuda a pessoa a se aceitar e a se desenvolver. Um outro conjunto de teorias já não são mais tão distantes do modelo científico, são mais próximas, que é a Gestalt. São os autores, eu não vou explicar todos, né, mas tem o Kuller, o Kafka e o Wertheimer, são os 3 criadores da teoria da Gestalt. Eles estudam basicamente como que a totalidade da mente funciona. O Levin tem uma teoria muito importante, e vocês vão ver o Levin em psicologia social, em psicologia ambiental, em teorias que vão falar do como que a nossa relação com o mundo vai estar baseada em uma série de valores, de funções. O Kelly, que é um autor também muito importante da Gestalt, mas eu propriamente não conheço bem, admito. E o Peirce. O Peirce, ele já não é um autor da Gestalt propriamente dito. Esses autores da Gestalt, geralmente, eles são europeus. O Peirce, ele tá lá nos Estados Unidos, vai pegar a teoria da Gestalt e vai criar uma proposta terapêutica, que é a Gestalt terapia, a partir, então, das propostas da Gestalt. Agora, chegando no mais da bordinha, né, na borda da psicologia, que é as teorias transpessoais. Essas teorias, elas acreditam que o indivíduo, ele só é saudável conforme ele passa a ampliar as suas capacidades de consciência. O que é ampliar a consciência? Está ligado a algumas experiências que alguns indivíduos têm. Freud chamava essas experiências de experiências oceânicas. Estão vinculadas a, por exemplo, algumas vivências místicas, algumas vivências religiosas, mas que não precisa acontecer dentro da religião. São vivências em que, de repente, a nossa mente se expande, assim. A gente começa a perceber coisas e ver coisas que a gente não via antes. E, de repente, parece que as coisas vão ficando mais claras, vão ficando mais... E a gente vai percebendo que nós estamos sempre em vínculo com os outros, que todos constituímos uma totalidade. Então não existe o eu individual, existe a minha relação com o mundo e com as outras pessoas como um todo. Esse tipo de teoria, ela começa a ir para quase deixar de ser uma teoria psicológica, e muitas pessoas que se dizem psicólogos transpessoais acabam incluindo dentro das suas técnicas terapêuticas coisas que são proibidas para a psicologia. Tarô, quiromancia, leitura de cristal e não sei o que. Que são métodos que são esotéricos, vamos dizer assim, e que não são parte da nossa ciência psicológica, parte da psicologia. Então, existem psicólogos transpessoais que se mantêm dentro de um limite do que é a psicologia, né, do que a psicologia pode ser enquanto ciência, mesmo que bem afastado, e outros que estão se distanciando. Uma outra corrente que está dentro da psicologia, das teorias transpessoais, é a psicologia anomalística, que antigamente era chamada de parapsicologia. As pessoas costumam chamar a parapsicologia de como sendo o lado porque é muito interessante para algumas pessoas, porque começa a falar do sobrenatural. Não tem nada de falar do sobrenatural. Eles estudam o que a gente chama hoje de experiências anômalas, que são experiências que não são explicáveis pela física tradicional. O problema é que até agora não tem uma prova concreta de que essas experiências anômalas realmente existam. Então, ela é um campo da psicologia que ainda tenta usar a ciência para estudar aquilo que parece que extrapola a ciência. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, mas se vocês quiserem depois fazer perguntas, depois lá no chat quiser conversar um pouco sobre isso, é só dar um toque lá que a gente bate um papo mais interessante, tá? Um parapsicólogo muito interessante que vocês devem conhecer o nome é o Quevedo. Lembra do padre Quevedo que aparecia no jornal? Ele não é um psicólogo, né? Mas ele estava dentro da parapsicologia. E ele fazia uma das coisas que alguns cientistas da psicologia anomalística fazem,
que é tentar mostrar como que eventos paranormais, na verdade, são absolutamente normais. Na maioria das vezes são fraudes. Algumas vezes remete a alguns problemas psicológicos graves daquelas pessoas que tentam imitar esses fenômenos, né? E por último, mas a sócia histórica, a gente, desculpa a ordem, né? A transpessoal seria a mais fora. A sócia histórica, ela não é anticientífica. A teoria sócio-histórica e construcionista, ela se baseia na ideia de que toda teoria ela tem que ser contextualizada social e historicamente. Estão vinculadas a teorias históricas, as teorias e a filosofias que têm um pouco dessa base histórica. A gente tem teorias sócio-históricas que são marxistas, como Vygotsky, como Becherev, que se desenvolveu lá na União Soviética. Tem teorias como as teorias construcionistas, que são teorias que estão muito em voga hoje e que dizem que a gente não tem acesso à realidade tal como ela é. A única coisa que a gente tem acesso é a interpretação que o indivíduo faz da realidade. Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa que fala assim, olha, aconteceu isso, isso, isso. Isso que a pessoa disse que aconteceu, ela não pode ter certeza que realmente aconteceu. Foi a interpretação que ela deu para as coisas. Então, o construcionismo, ele é uma teoria totalmente antirrealista. O que significa antirrealismo? Significa que a nossa realidade é construída pela linguagem, pela nossa forma de falar das coisas. Mas que a realidade mesmo, a gente nunca vai saber. Então, quando eu estou falando com um paciente, o paciente fala assim, eu tenho uma relação muito difícil com o meu marido, porque ele não entende o que eu quero dizer, porque ele nunca entende o que eu estou colocando. Eu não posso tomar isso que o paciente fala como sendo a verdade, né? Como sendo o retrato fiel de como o marido dela é. Essa é a interpretação que ela faz da vida dela com o marido. Quer dizer que o marido realmente é ruim? Pode ser que seja. Mas eu nunca vou ter essa certeza. Porque eu só tenho acesso à narração que ela faz das coisas. Tá, mas isso a teoria construcionista é mais complexa que isso, tá? Isso é só uma visãozinha mais... Uma pílulazinha do que é o construcionismo, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido um pouco dessas correntes. Espero que vocês tenham entendido e curtido essa aula mais como esse cardápio que eu estou apresentando das diversas teorias. Muitas dessas correntes vão aparecer durante o curso de diversas maneiras. Guardem esses slides mais como um pequeno mapa, né, que vai localizar um pouco cada teoria. E na próxima aula a gente vai começar então a ver as correntes psicológicas uma por uma. Não todas elas, mas as principais. Então até a próxima. Tchau para vocês.